o que eu entendi como profissionais da comunidade, que esse direito ao nos era negado. A gente não era visto como pessoas capazes de estarmos aqui hoje. E, no entanto, estamos. Então, eu acho que a gente conseguiu dar essa volta por cima. E é uma coisa que eu sempre repito lá na faculdade. Eu estou aqui, assim, o saber que eu estou adquirindo lá, ele se torna pequeno diante do que a gente tem aprendido aqui e tem muito a aprender. Nós com nós mesmos, depois a gente ir para o mundo. Tá. Eu só não concordo com o depois. Porque se eu for só aprendendo e guardando, aí quando eu for começar a botar para fora, aí eu posso ter esquecido da primeira pecinha que eu aprendi. Então, só acho que é super importante o que você falou, agora é aprendendo e exercitando. Porque senão a gente pode esquecer, deixar uma pecinha. Neide, sobrou, você vai falar do segundo grau. Não precisa. A importância do segundo grau, porque quando a gente começou a estudar aqui, só tinha até a oitava. Depois, continuou, foi o ensino médio. Bom, mas a gente ficava ainda pensando, porque para ser professor tem que ter normal médio, que era magistério, hoje é normal médio. A gente estava terminando a oitava série, sabendo que não tinha, e todo mundo queria, na turma da gente era uma turma de 40 alunos, todo mundo não, a gente, o que a gente vai fazer? Fizemos baixa assinada, a direção da escola apoiou, a comunidade apoiou a gente. Abra a escola, uma turma. Quando abrir com 3 meses, não, fecha, que não pode ter o normal médio nas escolas do município. Diva foi dizer, eu não vou fechar, porque eu não vou chegar lá e dizer a eles que essa escola vai ter fechado. Ajudou essa turma. Ficamos, Fátima Monteiro disse que era Fátima, não era? Fátima Mimi disse que tinha que fechar e tipo, não vou fechar não. Pronto, terminamos, que foi a primeira turma que se formou aqui em Conceição, como o professor foi a turma da gente. E assim, eu acho que é uma grande importância o segundo grau aqui. Tanto assim, o ensino médio também era bom, mas o normal médio tá primeiro foi mais. Tá. Então, eu queria que vocês aplaudissem os 6 voluntários aqui. E que terminaram contando a história. E agora eu, em 5 minutos, queria devolver a palavra para... Primeiro, Neide faz um resgate aqui do que nós vamos discutir daqui a pouco, que é a escola do ensino médio, né? Então, quando o Neide faz esse resgate, ela conta que a comunidade não só se organizou, mas a comunidade participou, a comunidade resistiu, a comunidade lutou. E os frutos dessa luta é uma outra escola, a escola Professora Rosa Doralina Mendes. Mas o que o vídeo trouxe, o que essas falas trouxeram, elas teríamos que analisar bem o que é que nós estamos chamando de participação. E quando a gente fala dos profissionais do lugar, a gente também está dizendo que não é só para ser as pessoas do lugar para receber o dinheiro e ter o status de profissional. A comunidade precisa de vocês. E essa comunidade não é só aqui a Vila Centro, mas como é que está a minha participação, eu como professora? Qual é a minha vida na comunidade? Qual é a contribuição que eu dou para a comunidade? Meu problema agora é o seguinte, eu já estou lá mesmo, eu fiz uma seleção tirei, segundo, terceiro lugar, agora... Primeiro, seleção é um processo que é fruto dessa luta dessa comunidade. Porque nem isso ia ser possível fazer. E a quem quer que seja indicar os nomes das pessoas. Então, eu queria me prender, para fechar minha fala, para passar para o tio André, muito mais na coisa da valorização. Eu estou afastada mais do que vocês sabem disso. Eu venho aqui, nem sempre consigo participar de um momento como esse. É muito importante para mim hoje, como pessoa, como profissional da educação, como pesquisadora hoje do campo da educação, principalmente com o foco de pesquisa que eu tenho, que é educação para as relações étnico-racial. Mas eu queria mais, eu queria ouvir mais, eu queria sentir mais de vocês.
E às vezes quando eu vou ontem, por exemplo, eu via, acho que assim, uns 5 profissionais falaram na capacitação. E eu fiquei perguntando, falaram, não falaram porque os outros já disseram tudo? Que é uma prática, a gente quando não quer falar ou não quer expor nossas ideias, não, já disseram tudo que eu ia dizer. Ninguém nunca disse tudo que eu ia dizer. Pode ter dito parte, né, Val? A gente tem sempre um complementozinho. Então eu queria muito que vocês sentissem nesse momento o orgulho de ser profissional daqui do lugar, mas entendesse que essa luta não é de 2 ou 3, essa luta é de todos. E se eu tenho maravilhosas ideias, mas eu não tenho disposição de botar essas ideias, e aí eu vou para o outro lado da mesa e digo, tudo que Lourdinha fez está errado, Lourdinha não sabe fazer certo. Será que Lourdinha está fazendo errado porque ela quer ou porque ela precisa de alguém dizer? Ouvir não é dizer, é junto com ela construir. Então o convite aqui é para vocês construírem 3 categorias da Escola Professora Rosa Doralina, que é pensar a gestão dessa escola e a relação dessa gestão com a luta da comunidade, pensar o currículo dessa escola e a relação que ele deve ter com a comunidade, pensando que é uma escola quilombola e que recebe um grande contingente de pessoas que não são quilombola, que não são indígenas, mas que são alunos dessa escola e tem que serem respeitados, tem que serem trabalhados, tem que serem valorizados, tem que ser valorizado. Então, como é que o que na verdade a gente está ajudando aqui nessa construção é de vocês pensar o que é que vocês acham que deve ser, e não como antes, que ficava lá em 1995, eu mais 2 ou 3 pensando. Hoje eu não preciso nem pensar, gente, sinceramente eu acho que pensar aqui é chover no molhado. Por quê? Porque eu olho nessa sala e a gente fez a conta aqui, ali na ponta do lápis, só profissionais envolvidos com educação daqui de Conceição somam-se 102 pessoas. Quando nós abrimos essa escola, da Conceição tinha eu, levei Silva Neto, Lourdinha foi no primeiro ou segundo, Lourdinha? E Lourdinha no segundo. No segundo ano, aí vai Lourdinha, Márcia, acho que só as 2. E aí hoje eu olho, aí passam a ser quantas? 4. Eu trabalhei no segundo ano, né? Então Márcia entrou lá para ser professora de Lourdinha era de história, Márcia acho que era de ciências. Tô lembrando aqui, Márcia, cadê você é boa? Cada 15 anos são um pouco para mim. Então, nós éramos 4 pessoas que tinham vinculação com o terra. 4 pessoas. A escola tinha, acho que 1 era 2 merendeiras, não tinha nem vigilante. Não. Aqui a própria Silvanete falou, nós entramos naquela escola com os livros que a gente adquiriu, o quadro e umas caixinhas de giz. Eu era meirinha. A merendeira só era meirinha inicialmente. Foi com isso. Aí eu cheguei aqui na escola. Televisão, som, data show, não sei o que, coisa que eu nem sei usar, tô aprendendo agora de novo. Aprendendo de novo não, que eu não tinha aprendido. Então eu acho que você. Eu tenho a impressão e eu queria. Transporte não tinha. Tá ali, a fala de Arnaldo, Francílio pode testemunhar. Que no segundo ano deles. Vocês pararam, Francisco, no segundo ano, porque não deram conta ou continuaram ouvindo? Ele e Francisco, vocês dois, que eram os únicos que vinham de Paus Brancos. Acho que eram os únicos que vinham. É verdade. Era Kennedy, era tu, Francisco. Quem era? Jaime. Santina. Era Santina, Neide, Jaime, Francisco e Francílio. Eram 5. Quantos alunos vêm lá de hoje? Vem de lá hoje, Neide? Mais ou menos, chuta aí um número. Uns 100. Juntando tudo daquela região. Imagina, eram 5. Do pé da serra vinha
uma quantidadezinha também, que voltavam muitas vezes até Arnaldo, que falou ali, Josinaldo. João já foi depois. Mas o que eu queria dizer é que foram vocês. E hoje eu olho ali para Francílio, olho para Neide. Fiquei muito feliz, Neide, de te ver aqui na escola. Francílio já é uma cara batida. Mas de ver essas caras novas, que há 16 anos atrás era impossível da gente pensar, não era, Neide? Não era impossível a gente pensar que hoje estava falando aqui com Neide, mulher, professora, terminou a faculdade, Neide? Você terminou? Tá fazendo pós. Então isso é fruto, gente, é fruto de uma luta dessa comunidade. E às vezes me entristece quando eu vejo que nas poucas passagens que eu faço por aqui, que eu não vejo essa energia mais, essa paixão, esse brilho no olho, de quando a gente está apaixonado, que a gente vê defeito, mas a gente quer corrigir os defeitos, que a gente acredita que vai corrigir os defeitos, que a gente parte para cima e vai corrigir, e a gente corrige algum outro não, mas a vida continua maravilhosa. Eu acho que isso é uma questão, é uma coisa que eu precisava dizer para vocês, e eu estou dizendo num lugar que eu não tenho status nenhum para dizer isso hoje. Eu estou dizendo como uma professora daqui, não sou nada aqui além, ou nem tanto quanto vocês, só que é menor, porque vocês estão em sala de aula e eu não estou. Mas eu estou dizendo como uma pessoa que continua apaixonada do mesmo jeito que está ali. Continuo mais apaixonada ainda, talvez. Quanto mais vou ficando mais velha, mais a paixão vai aumentando por isso aqui, porque eu acredito. Eu acredito nisso, mas vocês também precisam acreditar. Então, os frutos são esses. A participação de vocês é importante. A formação, ela se dá dessa forma como o Diva colocou, esse vai e vem, aprende do livro. E João Luiz trouxe aqui uma fala muito interessante, que a gente valorizar o que está no livro é muito importante, mas a gente valorizar quem de vocês sabe como é que se deu a história, a primeira reunião para a decisão do ensino médio aqui. Quem lembra? Vai ganhar um café com leite e um pedaço de bolo. Aconteceu o seguinte, a diretora do Carlos Pena não queria o ensino médio. E nós chamamos ela aqui para uma reunião. O que é que aconteceu nessa reunião? Quem lembra? Aqui nessa sala. Ela vinha com a reunião com os representantes de classe. Quando ela chegou aqui, o que é que tinha aqui nessa sala? Ganhou um café com leite e um pedaço de bolo, quem lembrar? A comunidade toda aqui dentro, com faixa não era de pano não era Silvia, era de papel, de cartolina, com faixa. Quando a reunião começou aqui, ela não teve coragem de dizer não. E às vezes eu fico com a impressão que vocês acham que foi tudo fácil. Não, alguém estava lá e tinha um ensino médio. Toma, Andrelina, leva lá para a Conceição, aquele povo é bem bonitinho, leva lá. Tudo que nós temos aqui hoje foi com muita luta. E não tá, aí eu vou usar, eu sou noveleira assumida, tá? Noveleira assumida, não tem problema nenhum discutir qualquer novela com vocês, só não das 11 que eu tô dormindo. Assista novela, porque tem muita gente, porque estuda e diz que não assiste novela, mas sabe quem tem potentinho, mas como é intelectual, como eu não sei se sou intelectual, então assiste novela. E eu vou usar a fala do Morde e Assopra. Pra mim não faz diferença o nomeado do concursado. O nomeado tem a mesma responsabilidade do concursado. É só daqui da luta, daqui de dentro do território, ali da Vila Leão, não. Do território como um todo. E aí tem as questões que são diferentes? Nós somos um território diferenciado? Somos. Nós temos mais de uma etnia dentro do território? Temos. Isso nunca negamos isso. Agora, o que nós estamos querendo dizer é aquilo que for bom para a comunidade, nós temos que ir atrás. O que é mais importante não é a minha carteira de identidade, mas é a minha identidade de pertencer à comunidade de Conceição das Crioulas. Essa para mim é que é o produto mais forte dessa construção aqui. Então eu paro por aqui, desejando que vocês, ao irem para os grupos, pensar a vida da escola professora Rosa Doralina Mendes, deem a formatação dessa proposta, pensando no que ela daria se estivesse aqui, simples, humilde, mas com muita responsabilidade, com muito compromisso político e ético. Então, pensar
na escola é pensar também nas posturas éticas que nós temos que ter, nas posturas cidadãs que nós temos que ter, na postura comprometida que nós precisamos ter, e pensar que se não formos nós que vamos cuidar de nós, não virão outros cuidar da gente, como secularmente essa comunidade viveu aqui. Então, convido agora tio André para dizer o que ele quer dizer. Ele quer dizer mais do que isso que eu já disse. Ele quer, mas não é tanto de fala. Mas assim, ele vai dar um recado. Por quê? Porque tio André, ele não é só hoje o presidente da associação da QCC, o coordenador, mas ele é mais do que isso. Ele é a pessoa que 18 anos fora de sua terra saiu com a 4ª série mal, como a gente chamava, ele passa 18 anos em São Paulo, bebe do sindicalismo do ABC Paulista junto com o Lula e com outros sindicalistas da época e traz isso para aqui e contamina a gente. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salgueiro hoje não seria o mesmo se o André não tivesse vindo e se nós não tivéssemos participado. Essa comunidade talvez não tivesse dado os passos se a gente não tivesse tomado... exatamente. Não tinha, e por que o André foi para São Paulo com 4ª série? Porque todos aqui naquela época só faziam 4ª série. Então, a luta da escola é uma luta que tem uma cobrança por trás. E aí, algumas horas, eu sou um pouco radical. Assim. Eu quero muito, eu sempre defendi que os profissionais sejam daqui. Mas o profissional, na minha avaliação, que estiver preocupado só com o dinheiro, eu acho que ele tem que ter humildade e dizer: eu não quero ser professor, eu não quero estar na escola como professor, como qualquer uma outra função. Então, acho que é importante essa reflexão para a gente se ver parte, para a gente assumir a escola professora Rosa Doralina Mendes, sendo não a escola separada da José Nel, mas ela é uma continuação, é como se fosse assim, é como se fosse pense numa sequência, fase 1, fase 2, e a 4ª fase, qual é? Faculdade. É a gente conseguir implantar aqui, não sei quando, mas um dia é sonho, vocês podem, e Dilma e Obama nos ensinaram, né, sim, a gente pode. Então, é pensar que a gente pode, aos poucos, ir construindo a própria faculdade aqui dentro. Se não tinha 5ª e 8ª, a gente botou. A gente, que eu digo nós. Se não tinha ensino médio, a gente fez. Se não tinha os profissionais da comunidade, hoje são. Se não tinha as pessoas com especialização, hoje tem, né? Estou falando aqui com especialista, que tem não sei quantos que já são especialistas e que estão sendo especialistas em temas que eu não domino. Então, se a gente também quiser transformar essa comunidade em um campus de uma universidade, a gente vai conseguir. Agora, para isso, nós temos que melhorar nossos índices de educação. Nós não podemos ter uma avaliação como eu via de ontem, aquela avaliação me deixou sem sono, nós não podemos ter aquela avaliação, e é uma avaliação que lida diretamente com o nosso fazer. Então nós temos que mostrar que nós somos capazes, mostrar o resultado, ter os produtos, vender de forma correta nossos produtos, para então e nos organizar de campo a campo desse território e lutar para que a gente possa ter, para que futuramente eu esteja falando com Leide, com Luzinha, com Márcia, com as especialistas. Essa bancada aí parece que é toda de especialista. Bancada de especialistas de um lado, do outro. Que a gente está dizendo: não, eu sou professora da Universidade Federal X, do campus Conceição das... Nossa Senhora! Eu acho que eu me embriago de alegria nesse dia. Mas eu tenho fé de ver. E eu estou também trabalhando para isso. E quando eu estou lá, largando tudo e mergulhada no mestrado, que não é fácil fazer um mestrado e trabalhar, é porque eu penso que esse capital social eu tenho que trazer de volta para a gente repensar, agora não mais o ensino médio, mas agora o ensino superior aqui dentro, e se organizar para isso. Então, que vocês tenham um bom trabalho nos grupos. Eu vou ficar agora, não vou falar mais daqui até o final da reunião, que eu já falei muito, mas espero sinceramente que vocês deem à Escola Rosa Doralina Mendes aquilo que certamente, se ela estivesse aqui, ela queria que fosse. Que era uma escola limpinha, uma escolinha, não era uma escola tão amostrada, mas uma escola ética, uma escola comprometida, uma escola engajada. Ok?
de eu ter ido para São Paulo, porque era uma das saídas que a gente tinha na época, era se preparar aqui até a 4ª série e correr para a cidade grande. Realmente eu tive que ir por conta disso e de vários outros motivos. E a questão que ela falou que tinha a 4ª série e que eu tinha mal a 4ª série. A 4ª série para mim foi boa porque eu fiquei de 65 até 68 repetindo. Só dava eu lá, todo ano eu estava lá, 4ª série. Todo ano eu estava lá. Não, 4ª série, não tinha outra coisa para fazer. E aí meu pai queria que eu estivesse na escola, então pronto, eu vou ficar repetindo aí. Tá? Isso é um caso muito sério que tem que avaliar. Tá? A menina de Zé Antônio, ela falou, que antecedeu Givânia, ela falou que quando saía a 4ª série tinha 3 opções. Realmente era. E uma das opções que eu encontrei foi essa, não, já que não tem jeito aqui, eu fui para São Paulo. Tá? Lá eu fiquei 18 anos, voltei, aí ainda trazer outras experiências. Agora ele pergunta, será que a escola, que hoje já está com 11 anos, será que ela está 16 anos, pronto. Porque foi 95, está certo. Será que está tudo errado? Porque se está tudo errado, nós todos estudamos lá. Se está tudo errado, eu também estou errado, porque eu também estudei lá. O que eu aprendi hoje, eu estou na escola, eu aprendi errado, continuo ensinando errado. Tá? Eu acho que a gente tem que ter saber fazer uma avaliação dessa questão. Porque se está tudo errado, então o negócio, vamos parar aqui, começar do zero e vamos ver como é que vamos fazer a coisa certa. Porque não dá para a gente ficar nessa um puxa para lá, outro puxa para cá e ninguém sabe como fazer. Dois ou 3 representantes correndo o salário dela, ela poderia muito bem estar, ela já poderia estar em berço esplêndido, porque ela já tinha o salário dela, já estava aposentada, mas ela não se acomodou, ela morreu trabalhando. Tá? Então eu acho que é um dos exemplos que nós temos que tirar. E Conceição hoje está bem adiantado. Conceição hoje você vê que já tem 102 profissionais que são fruto principalmente da Escola José Mendes. Eu acho que a maioria, todos passaram, pode ter ido para outras escolas, mas passaram também pela Escola José Mendes. Então, é um compromisso, não de um ou dois, mas de todos nós, profissionais da educação, agricultores, motoristas, em geral, a comunidade em geral. Eu acho que é isso que nós temos que abraçar a causa e irmos à luta para que a gente possa melhorar, inclusive essa estatística que foi mostrada aí na questão de Conceição das Crioulas. Nós estamos muito mal na foto. Vamos ver se nós melhoramos essa questão aí, porque eu espero que daqui a mais 10 anos nós possamos aparecer na foto como uma das melhores escolas, não só municipal, mas como estadual, e vamos brigar por o quarto elo da educação, brigar pela faculdade que está aí, que nós merecemos e que vamos conseguir, se Deus quiser. Eu não sou de falar muito porque meu negócio mas dentro é isso que eu acho e é isso que eu espero. Espero também que haja compromisso, todo mundo se avaliar e o que tiver, mesmo que tenha que tirar uma comissão, mas que as coisas sejam discutidas por todos nós que estamos dependendo da escola e da comunidade para que possa melhorar para todos nós.
e o quem é a escola Professor José Mendes, sobretudo a José Mendes, que a gente participou do seu processo de construção. Eu lembro de uma vez, uma fala de Generosa, onde ela dizia: vocês parecem que esqueceram da Josenel, mas a Josenel foi o começo de tudo, né? E a gente não pode esquecer também a Josenel. O diferencial é que a Josenel, a gente não participou tão quanto do processo de construção como a gente participou da escola Professor José Mendes. E aí ele foi uma divisão, essa escola é um marco na história de Conceição das Crioulas, e a justificativa está aí no que a Adriline acabou de colocar. E aí a gente pensou de agora a gente partir para esses 3 pontos que são, na nossa concepção, a base de sustentação do que vai ser a escola Professora Rosa Doralina, que é a questão do currículo, da gestão e dos profissionais. Só que essa questão gestão, currículo, por exemplo, vocês devem estar se perguntando, muitos de vocês já devem estar se perguntando, mas isso a gente já foi chamado não sei quantas vezes para dizer como é que a gente quer. Até agora certamente estão pensando também, não, e sabendo disso, não está sendo do jeito que a gente disse, a questão da gestão, a questão do currículo, e tem toda essa história, né, das dificuldades, né, dos ritmos diferentes, das crenças diferentes, da valorização, da forma de valorizar diferente, dos interesses diferentes. Então tem muita diferença, e termina que aquilo que vocês disseram a gente em vários momentos nunca foi esquecido por nós e nunca foi deixado de buscar, de ser tentado colocar em prática. Estão registrados as falas de vocês e quero que vocês pensem sobre gestão. E aí, quando eu estou falando de gestão, não estou falando de gestão pessoa. Não é nosso papel aqui hoje definir quem é a diretora ou quem é o diretor, quem é o coordenador, não é isso. Gestão é como essa escola vai ser, que formato a gente pensa. E aí eu quero antecipar dizendo a vocês que essa é mais uma ousadia da gente saber da importância que temos e dar o tom dessa escola. Porque não foi a GRE, através do seu diretor, que disse, não, vão lá e pensem a escola, não. A gente tem reuniões na comunidade, a gente pensou que era importante fazer isso juntamente com vocês, para, ao sentar, ao intimar, ou convocar, ou convidar, não sei qual verbo, mas vai ter que ser feito, essa pessoa, o gestor da GRE, a gente dizer, quando vier com o pacote, a gente dizer, não, a gente pode ter alguns ingredientes disso que você traz, mas a comunidade já disse também o que é que precisa conter nessa escola. Então, é o que a gente entende por gestão. Não é aqui quem vai sair daqui elegendo o diretor ou diretora, mas é a gente pensar como vai ser essa escola. É uma escola quilombola, construída com recursos para esse fim, está no território quilombola, e ela precisa não ter só o nome na parede, mas ela precisa ter essa função. E aí, como eu tinha dito também, o currículo, né? E a questão dos profissionais. Também, muitos de vocês, que a direção pensa hoje é que isso que for tirado daqui hoje, em seguida, a própria AQCC chama uma reunião com a direção da GRE que chama agora, da GRE para apresentar. Então, estou falando isso porque eu sei que eu conversei um pouco com o André ontem e ele externou qual era a ideia. Então, ele não quer chegar lá, a QCC não quer chegar lá na GRE e dizer assim, olha, as cadeiras estão prontas, vão funcionar amanhã e ótimo. O diretor é esse, o secretário, a diretora é essa. Não é assim, eles querem primeiro formatar isso que vocês vão fazer hoje e a partir daí fazer uma discussão, a partir do perfil dos profissionais, a partir do currículo, chamar esse povo para dialogar sobre isso. Porque numa escola qualquer, qual era a ideia? O diretor lá da GRE indicava, ou qualquer um político indicaria o diretor ou a diretora, e aí ia fazer esse processo depois. Então vocês vão estar fazendo ao contrário. Então a QCC é a interlocutora que vai fazer esse diálogo. Claro, e a QCC não é quem está na direção, a QCC são as pessoas daqui do território. Estando ela na comissão, nas comissões, como tem gente na comissão de educação, tem gente na comissão de território,
Eu não sei quantas pessoas vão, qual o formato. Tem duas posições, tem gente que está em 3 comissões, como o Dinho, acho que umas 3 ou 4. Então, assim, eu não sei ainda se ele vai fazer, se ele vai para lá levando a representação das comissões ou se ele chama a direção para cá. Isso ainda não está, ele pelo menos não externou, mas a ideia é que seja o primeiro documento que a QCC entregue à GRS seja esse produto de hoje. Então, é só para vocês saberem para que é o produto. Deveria dizer, mas ele teve que sair porque tem um pessoal de fora aí, né? A oferecer, a doar, a fazer mais, a compartilhar, a intervir. A gente tem muito para fazer por ela. E aí, é nesse sentido, com esse sentimento, mas eu sou funcionária lá da José Mendes, não estou nem a fim de discutir. Mas aí, essa escola, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu afilhado, o meu filho, a minha irmã, como é que fica? E a vida? Não queremos uma escola melhor? Então, a gente tem sim compromisso com essa escola, independente do lugar onde a gente esteja. Pai, mãe, liderança, motorista, auxiliar, merendeira, todos nós, professores, professoras, todos nós temos compromisso e responsabilidade sobre essa escola. Bom, a dinâmica científica já está pronta, né? Tá. Então tá bom. Fechada aí aquela dinâmica, é nova. Vocês estão vendo pela primeira vez. Gravem bem, aprendam, viu? Que ela é bem novinha. Vamos fazer assim. Vamos ficar, tem 4 campos, né? Então cada um campo fica um grupo. 1 aqui, 2 fica nesse aqui, 3 lá no cantinho, no cantinho de Zé Alfredo. Direção daí tem um distanciamento assim entre direção, gestão e aluno mesmo, né? E até mesmo professor. Acho que é lembrando esse distanciamento assim, essa diferença. Acho que para essa nova estima aí, deveria ter isso, né? Para realmente fazer valer a escola que pode. E isso leva a uma aproximação, né? As pessoas já foram ver como uma coisa muito próxima, assim, né? Como se fosse muito próximo do outro. Então, acho que pensar em gestão, pensar nesse âmbito mesmo, né? De aproximar cada vez mais, porque a gente está vendo a dificuldade imensa em algumas escolas por conta disso, né? Eu queria fazer um pão e tem um projeto de autossustentável, uma padaria escolar, beleza, eu quero saber como que eu manejo a horta no sertão. Acho que é um projeto. Então, a gente não pode. Porque aí, ou seja, depois pode modificar alguns detalhes do projeto político pedagógico, é só uma provocação, né? Modifica algumas coisas do projeto político pedagógico, mas esse público quer saber se adicionais vai estar sendo garantido. Esse concurso que aconteceu, começando por aí, se a gente não tivesse passado ela não aconteceu, nós tínhamos todo lugar, talvez não tivesse, poderia ter passado, mas não tinha acontecido o mesmo problema que aconteceu quando passa para a seleção e vem para a Conceição. Eu tenho vaga, aí depois de estar aqui, aí está no serviço público, aí volta para a cidade e olha, isso, a nossa se a gente não tivesse feito isso, a gente era escola de vagas aí. Se a gente tiver
trabalha com saberes transversais, né? Que seria essa parte diversificada, né? Ambiente, projetos. A minha ideia, a minha provocação é no sentido de incorporar também, ao mesmo tempo que tem esse corpo de disciplinas transversais, de projetos, ter uma disciplina fixa que é a disciplina de saberes tradicionais da comunidade de condução das crianças. No caso que ele falou aí, eu ia até dizer um projeto E a preocupação tem que ter, porque nós também que é a que você está fazendo. Quer que seja A questão de disponibilidade é porque já não dá, não é uma escola nova que está se abrindo e não dá para a gente estar dizendo, me desculpe por não ter dado certo, não ter feito. A escola, nesse momento, ela pede disponibilidade e compromisso, principalmente com isso. E aí nós colocamos uma coisa aqui que é a questão da moral e da ética. Eu posso até ser quadrado, e aí vai bater lá nos profissionais. Posso ser quadrado mesmo e vou continuar sendo, e talvez um dia ainda tenha que tapar minha boca quanto a isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que vem acontecendo no dia de hoje que a gente não pode considerar normais para um profissional professor, para um profissional gestor. A gente precisa repudiar, a gente precisa reclamar e a gente precisa realmente criticar. Certo? E criticar levantando a bandeira da razão. Certo? Essa questão. Então, eu acredito que eu sendo professor, a profissão requer certas abstinências. A gente não morre, mas a profissão ela pede que a gente renuncie a algumas coisas, certo? E algumas ações não é para educador, não, né? Então não dá para a gente ser professor de 50 minutos, que a gente dá a nossa aula de 50 minutos lá de português, e quando chega lá fora, a gente dá a outra aula. A gente, nesse aspecto, se a gente for nessa forma, achar que isso é normal, quando a gente for puxar uma discussão dentro da sala de aula, que a gente entrar em embate com o aluno, aí o aluno, parou a boca da gente e tapou de uma vez, mas você estava fazendo isso. Então, a gente precisa que o profissional, ele seja o exemplo, para quando ele se levantar na sala de aula, ele diga, eu sou o exemplo e eu posso dizer. E aí o aluno, se o aluno tiver que se levantar e querer contradizer, mas ele não vai ter razão. Levantou simplesmente por levantar. A gente considerou o seguinte. A gente considerou que o currículo da José Mendes, que vem sendo diferenciado, o currículo da José Mel, que vem sendo diferenciado, é uma construção nossa. Então ele deve servir de base e ser sequenciado, continuado na escola Rosa Doralina Mendes. E sendo também que esse currículo, ele não é uma coisa enjaulada, permanente, porque é uma coisa, na educação tudo muda constantemente. Coisas que a gente achava que era normal há 10 anos atrás, hoje já é altamente combatido. Então, o currículo, ele deve tomar como base o que nós temos, o que foi discutido para as escolas José Mel e José Mendes, mas que ele vai estar aberto a mudanças e vai se solidificando com o passar do tempo. Tem que ir lá dentro também dizer. É preciso também a gente fazer algumas ressalvas nessa questão, porque talvez a liderança esteja cobrando de nós professores. A liderança, muitas vezes a liderança ela vem aqui na reunião. Eu acho que a liderança ela precisa ir também lá para a sala de aula, para ver o fazer do professor. E depois dele ver o fazer do professor, aí ele sim, não gostei, eu gostei, aprovei, mas você poderia fazer desse jeito. A questão dos profissionais, a gente já colocou a questão de repensar as práticas e atitudes e ter compromisso com a educação, com a comunidade, com a luta e até mesmo consigo mesmo. Aos temas pedidos foram a gestão da escola, que sejam pessoas que tenham compromisso
e dê continuidade às coisas que já vêm sendo feitas, sem hierarquia e democraticamente. Sendo ou não da comunidade, mas que tenha principalmente o compromisso de estar cumprindo com seu trabalho, pois fazendo bem para um filho, um neto, um sobrinho meu, estará fazendo bem também a mim. Foi a opinião, essa foi a opinião de Tia Lourdes e Dona Generosa. Que não seja obrigatoriamente uma pessoa concursada. Que a gente possa conseguir que a gestão da escola, professora Rosa Doralina, não seja pessoas concursadas como a secretaria, como o sistema vem fazendo com que a gente siga esse roteiro, vou dizer assim, que tudo, por exemplo, foi citado até o exemplo da Bienal, que até para a Bienal, para fazer essa viagem para a Bienal, só pode ser pessoas concursadas. Viu? E na relação dos gestores da escola professora Rosa Doralina, foi pensado que não seja obrigatoriamente pessoas concursadas na gestão. Em relação aos profissionais, foi dada a opinião que fossem outras pessoas para compor a escola, para que uma mesma pessoa não esteja, por exemplo, trabalhando nas 3 escolas. Como foi? Aqui, essa opinião entra tanto na gestão como nos profissionais, porque um está junto com o outro. Se eu sou gestora, eu sou profissional na educação também. Se tem alguém da comunidade capaz para que vir uma pessoa de fora que vai querer fazer coisa que para nós está errado? Se tem alguém daqui, para que vir uma pessoa de lá de fora fazer coisas de revestrez aqui, sem ser direito, e ficar por isso mesmo? Que não fica, né? Que não fica. Aí, em relação aos profissionais também, foi fala de Dalvi Marques. Dá oportunidade a outras pessoas, pois tem pessoas que têm 2 contratos. E em relação à gestão, se não conseguirmos colocar na gestão pessoas não concursadas, que a mesma seja composta por pessoas concursadas e que os demais profissionais possam ser pessoas não obrigatoriamente concursadas. Foi pensado também, a gestão da escola seria composta por uma diretora, a diretora adjunta, uma secretária, uma coordenadora e 2 agentes administrativos. Sobre isso que Fabiana falou aqui, porque a Unis, assim, os grupos, quer dizer, José Nel, José Mendes e o municipal Rosa Doralina, por conta de quando a gente sempre costumava haver chegar os grupos de fora que alienava queria alienar as escolas por conta das escolas ser de várias parcerias. Então, por conta dessa parceria que hoje está sabendo que é só do Estado, que Conceição das Crioulas sempre tenha de Conceição mesmo, os professores mesmo de Conceição saber alienar esse trabalho, que não seja com pessoas que venham de lá de fora ou que façam concurso para lá e venham até aqui sem saber se era isso que queria. E quando daqui do próprio local, que já sabe muito bem
que seja concursado ou não concursado, é porque ele já tem uma parceria na comunidade. Então, um pouco isso. Estava de igual para igual nos outros grupos. Então, em gestão, a gente discutiu e constatamos que, para compor a gestão dessa escola, as pessoas que vão compor o grupo gestor precisam estar mais próximo dos professores, professoras, estudantes, né? É aquela coisa de você estar mais próximo da realidade, né? Tanto de sala de aula, como a André falou, não foi isso? Né? Então, o gestor, as pessoas que vão compor a equipe gestora, ela deve estar, né, mais no contato mesmo da sala de aula, né? Em mais contato com o professor, porque a gente está vivenciando aí algumas situações em que está tendo um distanciamento, né, de professores, alunos, professores, gestores, professores, gestores, professores, alunos. Então, a gente observa que há um distanciamento, né, por parte dessas classes, o que está dificultando assim o trabalho, na maioria dos casos, né, de todas essas classes. Comprometida com a causa quilombola, criar mecanismos que possibilitem a identificação e acompanhamento dos profissionais com a causa. Praticamente dando início, dando continuidade ao que eu acabei de falar, né? Então, mecanismo que esse profissional, uma vez inserido no processo da escola, ele possa ser tipo uma avaliação dele, não sei se é de série de desempenho, a gente começava a falar, eu, Marcelino, Serivano, que nome a gente daria, mas que ele possa estar, a gente tendo como ver. No município, por exemplo, quem faz um concurso tem um período de estágio chamado estágio probatório, e eles são avaliados, as pessoas são avaliadas. Mas é só nos padrões gerais, eficiência, pontualidade, assiduidade, não sei o que mais, tantas idades por aí. Quais seriam os mecanismos que a gente não teria condições de dizer hoje? Que mecanismo a associação, que a Organização Social do Porto de Conceição ia criar, para que a gente não só não se distanciasse do processo porque tinha sido concursado, porque tinha sido selecionado e já estava lá. A gente está dentro do processo, mas aí quando a gente se sente dentro mesmo, aí a gente se distancia. Mas que a gente pudesse as lideranças criar um mecanismo de acompanhamento para ver se realmente esses profissionais, essas profissionais estavam, o seu fazer, suas ações estavam compatíveis com as ideias que a comunidade defende. Então era nessa lógica. Isso foi discutido dentro do grupo, que além da escola, né, já foi uma conquista árdua para o ensino fundamental, agora o ensino médio, né, uma escola com ensino médio, e foi pensado dentro do grupo que seria interessante que não parasse por aqui, né, fosse além, e para isso pensou-se numa escola técnico-agrícola, né, pensando aí no âmbito da nossa região, rica em saberes, né, saberes conhecedores da terra, né, saber manipular a terra, ou seja, tudo que esteja nesse contexto aí. Então, nossos ancestrais já tinham essa prática, né, de lidar com a terra. Então, foi pensado que para não deixar isso esvaecer, né, deixar isso morrer, então seria interessante também o implante de uma escola técnico-agrícola, né, para deixar viva essa nossa prática da comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, só para citar um exemplo. Então isso a gente não tem na nossa proposta. Então foi discutido que seria interessante a gente ter isso sim na escola, né, a gente ter uma disciplina que ensine a educação mesmo, a educação quilombola, o aluno vá para a sala de aula e ter esse contato mesmo com o que é a educação quilombola, né, ensinar, ter os princípios básicos mesmo da nossa educação, né, que é uma educação mais levada assim para a oralidade, né. Exatamente. Então ter mesmo essa disciplina
que nos dê esse aparato, que é a educação, a nossa educação no caso. E reorganizar a proposta curricular em todas as áreas, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, colocar em cada área, no caso física, matemática, geografia, português, colocar lá aspectos quilombola mesmo, aquela questão quilombola mesmo, né? Então essa foi a nossa preocupação. Viva quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Bem, dentro desses argumentos a gente utilizou a história de outros cursos, como a Marcolino colocou, a gente fica limitado ao ensino médio ou normal médio, com pouca procura, criar outras possibilidades, por se tratar, e a gente quando citou de técnico agrícola, por se tratar de uma comunidade rural, que nós todos temos convicção e certeza disso, que nem todo mundo que está na escola, ao sair dela, vai ser professor, professora, agente, secretário, agente administrativo, não sei, e por aí vai. A gente tem convicção de que nunca a gente vai ter essa realidade dessa forma. Então, se é uma escola de comunidade rural, era interessante que tivesse alguma coisa na linha de estar estimulando ao aluno a ter outras opções de viver na terra e viver bem. Quando a história da educação quilombola, acredito que para vocês, talvez para alguém seja novidade, hoje na FACHUSC, no curso de pedagogia, já foi implementado essa disciplina. E não foi porque eles achassem que era interessante, porque de tanta gente falar, eles foram lá e resolveram. Tem uma lei que obriga. Só que na escola Carlos Pena, houve vocês lembram, houve um período que tinha educação indígena, depois eles mesmo retiraram, aí depois veio outro tipo de educação na Celso, quem sabe que a professora é um negócio tão difícil, mas assim, sem nenhuma estruturação, porque vem de lá e a gente tem que acatar essa questão. E aí, se a escola é quilombola, não dá para a gente discutir a escola quilombola sem pensar nos componentes curriculares e que um desses seja a questão da educação quilombola. A prática agrícola, a gente colocou que seria uma coisa você escolher, digamos, um curso de técnico agrícola. Outra coisa são os outros cursos, ensino médio. E aí a gente termina que o nosso aluno sai da escola, se deu conta de fazer esse papel, de dizer que trabalhar na roça, puxar cobra para os pés, como as pessoas dizem, não é um trabalho que dê qualidade de vida, o que não é verdade. Então a escola precisa estar fortalecendo essa causa. E brigar mesmo para que aconteça, de buscar, de defender. Então a gente não dá para a gente falar do território se a gente está participando dessas questões. Ser pesquisadora da sua própria história, aqui do local, que trabalhe para o fortalecimento da identidade étnica e cultural do povo de Conceição. Então, esse foi um pouco as falas do grupo, que a gente conversou tanto, mas não deu para botar tudo no papel, não.